Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. 2:05. Boa tarde aos ouvintes. Estamos hoje com mais um Diagro em Ação, com a apresentação da equipe de comunicação da Diagro, Ângela Lobato, e hoje recebendo o Olivan Saraiva, me acompanhando na mesa. Estamos todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, e o objetivo do nosso programa é aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje vamos abordar o tema: o papel do setor administrativo nas ações de defesa e inspeção agropecuária. Se você tiver dúvidas ou perguntas, pode enviar para os nossos canais de comunicação. Estamos no @diagro_oficial pelo Instagram e DiagroAP no Facebook, ou ainda no telefone 98-403-5499. Hoje com o nosso convidado Rosivaldo da Silva Araújo. Boa tarde, Rosivaldo. Rosivaldo é nosso diretor administrativo e financeiro da Diagro, formado em administração de empresas e contabilidade pelo Centro de Ensino Superior do Amapá e pós-graduado em gestão pública pela Universidade Estadual do Amapá, o EAP. Gostaria de dar bem-vindo, recebê-los com bem-vindo, Olivan e Rosivaldo. Obrigado pela presença. Sempre lembrando que a importância dos convidados, porque sem vocês o programa não acontece. Tá? Obrigada, Olivan. Obrigada, Rosivaldo. E gostaria, se vocês gostariam de fazer uma breve introdução, no caso o Rosivaldo, o Olivan, do que nós vamos fazer as tratativas hoje aqui. Sim. Boa tarde, caros ouvintes, o nosso amigo do campo, boa tarde a todos os servidores da Diagro e todos aqueles que estão na escuta da radiodifusora. Quero dizer que agradecer, na verdade, ao Olivan, a Ângela, por ter trazido um tema tão importante para ser discutido, que é o setor administrativo nas ações de defesa agropecuária. As atividades da Diagro, elas não funcionariam se não tivesse um setor, alguém por trás, um grupo de profissionais capazes de ser responsável por toda a logística para que as atividades do campo acontecessem. Ivan? Rosivaldo, obrigado pela sua presença. Eu quero aqui cumprimentar todos os nossos ouvintes, agricultores familiares, os pecuaristas, os quilombolas, as populações tradicionais, todos os empresários que direto ou indiretamente estão ligados ao setor primário. Rosivaldo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Sem dúvida nenhuma, é um tema relevante, para a administração, para que a população, os nossos ouvintes, fiquem informados acerca do tão importante trabalho que vocês, a parte administrativa, desenvolve dentro da Diagro. E para nós é uma imensa satisfação tê-lo aqui hoje, neste programa. Obrigado. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês e podemos começar com as perguntas, Olivan? Exatamente. Bom, a gente tem algumas dúvidas, algumas questões, e aí certamente você fará alguns esclarecimentos sobre aquele universo administrativo, que circunda ali, que você executa no dia a dia, você e sua equipe. Então, basicamente, a pergunta inicial ela está pautada em cima do setor administrativo e seria o seguinte: qual o papel do setor administrativo para que os técnicos da Diagro realizem as atividades no campo? Qual é o papel que aquele time de profissionais administrativos eles exercem para que a ação de fato se desenvolva no campo com os técnicos? Correto. Só antes eu gostaria de abrir um parêntese e
e destacar duas personalidades importantes que fizeram com que a Diagro tivesse um grande avanço na área administrativa, né? Em primeiro lugar, o nosso governador, Clécio Luiz, por ter nomeado e mantido, já por um longo período, um gestor capaz de abraçar, né, e lutar pelas causas da defesa e da inspeção agropecuária. E o segundo personagem seria o nosso próprio diretor-presidente, Dr. Álvaro Cavalcante, que não tem medido esforços em fazer a Diagro uma instituição cada vez melhor, na busca de recursos, com uma gestão participativa, onde nós estamos sendo ouvidos e tem sido feitas as mudanças necessárias para que a nossa instituição ela tenha alavancado, não só no setor administrativo, mas em todos os setores da área técnica também, né? E voltando à sua pergunta, ela é uma pergunta muito interessante, caro Olivan. Por quê? Porque o produtor, ele não enxerga o rosto daquele que prepara o veículo, que disponibiliza o combustível, que faz o pagamento dos fornecedores, dos prestadores de serviço, né? Ele é um rosto que fica nos bastidores, mas de fundamental importância para que os técnicos que vão a campo, que vão às agroindústrias, possam desenvolver suas atividades e entregar um serviço de excelência para a população, né? Então, o papel do setor administrativo, ele é de criar logísticas para que todos os itens necessários para que um técnico saia da sua sede de lotação até a chegada no campo, ele possa desenvolver as atividades necessárias com os itens adequados e assim poder entregar um serviço de excelência para a sociedade. E bem importante que você falou também, não esquecendo que a continuidade do trabalho, né, Rosvaldo, que isso é de primordial, né, que você falou anteriormente, da continuidade de se manter tanto o diretor como a equipe de trabalho também, né, que às vezes você, renomeando outras pessoas, acaba que aquele trabalho ele vai ter que alguém estudar o que foi feito para poder dar continuidade, né, e essa continuidade de quem fica é muito importante, né? Sim, com certeza, Ângela. Quando você tem um gestor alguns exercícios e continua no cargo, você acaba criando uma filosofia institucional, né? E eu estou citando dois personagens responsáveis por isso, é lógico, fundamentais, o nosso governador Clécio e também o nosso diretor-presidente, mas também toda a equipe da Diagro, né? Da área administrativa, da área técnica, que tem dado o seu melhor. E os resultados, eles são visíveis, né? O que a Diagro tem evoluído ano a ano, né? Os resultados que tem entregado. E o setor administrativo nesse papel fundamental de dar cada vez mais melhores condições para que o serviço seja executado dentro e fora da sede, porque muitos serviços são executados também dentro da sede da instituição, né? E o setor administrativo tem esse papel de dar esse suporte logístico. E quais os setores que formam o corpo administrativo da Diagro, Rosvaldo? Olha, existem os setores administrativos que eles são os de assessoramento para o gabinete assessoramento para o diretor-presidente, né? Que seria a chefia de gabinete, seria os assessores jurídicos e de controle interno, tem os assessores também de planejamento, mas hoje vamos focar aqueles setores que estão ligados diretamente à direção que eu coordeno hoje na instituição, né? E que são responsáveis por dar essa logística para as atividades de campo. Então nós temos o setor de pessoas. Esse setor de pessoas, ele é um setor, o próprio nome já, um setor de gestão de pessoas. Ele é um setor que o próprio nome já diz, né? Gerir, dar não só a condição financeira e material, mas dar todo o suporte que as pessoas precisam. Mas vamos focar hoje aqui no objetivo, um dos objetivos principais desse setor, que é garantir os direitos trabalhistas e previdenciários desse servidor. Então, quando o servidor ele vai a campo,
ou está desenvolvendo suas atividades dentro da instituição, ele precisa estar com o seu salário em dia, não é? Diária, né? Com a sua diária na conta para poder custear as despesas quando ele se desloca para longe do seu município sede. Os fornecedores têm que estar com seus pagamentos em dia para poder continuar fornecendo os materiais necessários. Então, esse setor ele é primordial para dar essa condição para que o servidor possa desenvolver suas atividades, né? Tem outro setor importantíssimo, que é o de compras e contratações. Esse setor ele é responsável pela contratação de todos os serviços necessários para que a instituição desenvolva suas atividades, como também por adquirir os materiais necessários, né? O setor de compras e contratações. Nós temos também o setor de transporte, que é aquele que verifica se o veículo está em condições, se temos combustível, disponibilizar o combustível para que as ações de campo ocorram. Disponibilizar também motoristas, quando esses motoristas, o veículo precisa ser conduzido por alguém que muitas das vezes o servidor ele não conduz o veículo da instituição por alguns motivos, às vezes ele não é habilitado, às vezes ele não tem habilidade com aquele determinado veículo. Então nós temos um grupo de motoristas para esses casos excepcionais. Mas também quero aqui frisar que nós temos nossos próprios técnicos que muitas das vezes dirigem os próprios veículos da instituição, né? E esse setor também ele é responsável por manter todas as documentações em dias, aqueles documentos obrigatórios, o licenciamento anual. Então, esse setor ele é responsável por disponibilizar esse serviço para os nossos técnicos. Temos também no administrativo o setor de almoxarifado. Ele é responsável por gerenciar todos os itens necessários que não são de consumo imediato. Então, eles precisam estar armazenados. Então, esses itens, além de armazenados, eles precisam ser acompanhados, né? Em relação a quantitativo, em relação a prazo de validade. Então, uma vez acompanhado e detectado da necessidade de reposição, o setor de compras ele é avisado antecipadamente para que essa reposição ocorra antes que ocorra a escassez do item, né? Temos um setor também de finanças. Esse é o setor responsável por todos os pagamentos da instituição, né? Manter os pagamentos dos fornecedores em dias, a diária do servidor também, quando precisa se deslocar. Então, esse setor ele é responsável pela quitação das obrigações financeiras de toda a instituição. Um setor importantíssimo dentro do setor administrativo. E nós temos também a contabilidade. A contabilidade ela é responsável por fazer todo o monitoramento de todo o patrimônio institucional, né? Todo o patrimônio que entra, que é dado baixa, todos os recursos financeiros que entra, que sai, ele precisa de registros contábeis. E nós temos um setor exclusivamente para desenvolver essa atividade dentro da Diagro. Perfeito. Rosivaldo, você citou, né, e a gente consegue compreender isso, o tamanho que é, né, o aglomerado de setores que existe aí, e que esses setores eles devem conversar entre si para que a finalidade, o objetivo final seja cumprido. E aí surge a pergunta, né? Como que se dá essa comunicação entre os setores administrativos, esses setores que compõem o setor administrativo de uma forma geral? Como se dá essa comunicação, né, entre esses setores de finanças, de transporte, de compra, né, e aquisição de produtos, enfim? Como que se dá essa comunicação dentro da Diagro hoje? Nós procuramos assim uma forma direta e ágil, né, para tratar essa comunicação e de forma que ela ocorra assim de maneira mais célere, porque geralmente essa comunicação ela vem através de uma demanda. Então, uma vez demandado, o demandante ele quer o mais rápido possível que aquilo seja solucionado, né? Então, nós temos como ferramentas, né, de comunicação na Diagro, nós temos os e-mails institucionais, nós temos também os grupos de mensagens, de grupos dentro da instituição. Temos um sistema chamado PRODOC,
que ele nos dá celeridade e ele é acompanhado durante todo o período de trabalho, né, as demandas que chegam e que são despachadas. Temos também formulários padronizados. Nós procuramos padronizar alguns formulários para evitar que ocorra, por exemplo, dúvida na informação ou faltou alguma informação. Então, nós padronizamos algum formulário, tipo plano de viagem, tipo solicitação de manutenção, seja predial, seja em veículo, seja em equipamentos. Então, dessa forma, ele já vem preenchido com os dados necessários que nós precisamos para poder atender a demanda, e assim a gente tem celeridade nas demandas dos nossos solicitantes, né? E você poderia, assim, nos dar um exemplo prático, né, de uma ação técnica que ela foi desenvolvida, ela foi possível de realizar ela, ou ganhou sua eficiência a partir de uma intervenção do setor administrativo? Eu imagino que assim, a Diagro desenvolve inúmeras ações diariamente. Né? Os servidores estão no campo, os servidores estão alocados no interior do estado. E nós temos uma demanda de água nos últimos anos, cresceu muito. Né? Nós prestamos um serviço para a sociedade e ela é demandada diariamente por inúmeras ações. E certamente o setor administrativo está diretamente envolvido na execução dessas ações. E aí você poderia citar... Tem sim, caro Olivan, caro ouvinte, nós temos existem inúmeros exemplos para dar aqui, mas eu gostaria de citar assim dois que eu acho de extrema relevância, né? A Diagro, ela tem uma busca constante de capacitação de toda a equipe, né? E isso nós tínhamos uma dificuldade imensa de ter um espaço onde nós pudéssemos fazer essas capacitações, porque são capacitações internas, muitas das vezes, na maioria das vezes, feitas pelos próprios colegas trocando experiências, né? Então, sempre que nós precisávamos de auditório, nós buscávamos externamente. Só que isso precisaria estar de acordo com o calendário do local, demandava logística de coffee break, de transporte de equipamentos audiovisuais, né? E com isso nós, o ano passado, no ano de 2024, nós iniciamos o processo e concluímos agora em 2025 a tão sonhada construção do nosso auditório interno dentro da própria instituição, né? Um auditório onde recebeu toda a mobília moderna, ergonômica, painéis em LED, caixas de som, microfone sem fio, ou seja, uma estrutura completa para que nós pudéssemos trabalhar a capacitação dos nossos servidores de forma que não precisássemos buscar lá fora, né? Então, para mim, isso foi um grande avanço na instituição. E citaria outro também, as nossas salas de reuniões. Nós, como temos uma demanda muito grande, precisamos nos relacionar com muitas instituições, tanto fora como fazer muitas reuniões internas para discutir muitos assuntos de defesa e inspeção agropecuária. Nós precisávamos de um ambiente de salas de reuniões adequadas e nós não tínhamos. O ano passado nós reunimos com o setor de compras e contratações, fizemos um planejamento e esse ano nós conseguimos concretizar a modernização da nossa sala de reuniões, também como o auditório, recebendo todos os equipamentos de última geração, de áudio, né, visuais. Hoje nós estamos com nossas salas preparadas tanto para receber presencialmente as equipes, como também para fazer videoconferência. Então, para mim são dois exemplos assim muito gratificantes dessa entrega que a administração fez, né, para todo o corpo da Diagro. Então são dois exemplos assim que eu no momento que eu me lembro que foi de grande relevância para a instituição, vindo através do setor administrativo. Inclusive eu participei da primeira reunião de nivelamento, o treinamento que houve no início do ano lá, em maio, né? E a sala multimídia, né, com o sistema de som, né, e computador e um painel de LED, né? Então, altíssima qualidade para facilitar as explanações, as palestras, foi
foi excelente, assim, em relação aos outros anos, né? Sabendo que a multimídia é nossa e poder utilizar sem aquela pressa de entregar no caso, quando a gente participava de outras instituições, a gente tinha horário para abrir, horário para entregar, e essa tranquilidade de ter o horário para nós foi muito importante. Quando às vezes as discussões entre os setores ela se estende e a gente não tem mais essa preocupação com o horário. Ângela, isso é muito gratificante. Eu acho que isso aí é a recompensa, né, de todo esse trabalho que o setor administrativo, de todos os setores, tem feito em conjunto. Porque disponibilizar um serviço desse, né, ele transcende todos os setores. Para que isso chegue, teve que ter um planejamento inicial, teve que ter uma solicitação da área técnica, teve que alguém pagar esse fornecedor, alguém teve que escolher qual que era o melhor, né? Os técnicos de informática tiveram que dizer, não, esse aqui pode comprar, que esse aqui nos atende, né? Até a contabilidade teve que registrar tudo isso. Então, são engrenagens que elas não trabalham sozinhas. E para nós é muito gratificante saber que o objetivo foi atingido, né? E que a equipe técnica pôde estar num ambiente próprio mesmo da Diagro e com esse nível de excelência. Isso, e também lembrando que quando você teve uma fala há pouco sobre a questão da equipe de manutenção dos carros, né? E eu já fui da UVL, então havia muitos problemas, assim, da gente chegar no meio da viagem, o carro não chegar, ou o carro não voltar. A gente tem que ligar para os setores, e há anos atrás, né? A nossa realidade era bem outra em relação à qualidade dos carros, então eu vivi na pele essa situação de sair no carro e ou não chegar ou não voltar. Em relação ao carro, manutenção, né? Isso é muito importante, porque além de você receber, como nós recebemos agora, boa parte da nossa frota é jovem, mas ela precisa ser cuidada. É isso. Né? Então, esse acompanhamento, ele é feito o tempo inteiro. Né? Então, a gente faz um acompanhamento através dos mapas de controle de quilometragem. Nós fazemos esse acompanhamento de quando que vai ocorrer a revisão, para que tenha planejamento, para que esse veículo seja disponibilizado em tempo hábil. Quando existe uma corretiva, a gente temos os contratos para fazer essas corretivas, buscamos fazer o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que um veículo bem cuidado operacionalmente, né? E também bem cuidado a sua manutenção, nós vamos ter veículo por muitos anos aí disponível e não voltar mais aquele cenário de antigamente, como você acabou de falar, que você sairia com o veículo sem ter a certeza se você chegaria lá no destino ou voltaria. Né? Então, podemos entrar com o nosso intervalo, né? De Cachoeira a Lagoa, todo mundo tá ligado. Difusora, todo mundo sintonizado. Todo mundo ouve. Difusora. O mega aniversário Center Kennedy é uma campanha gigante e está fazendo o maior sucesso. Nesta sexta, sábado e domingo, preço à vista em até 3 vezes sem juros. Tudo com cashback triplo. Central de ar, inverter 12.000 BTUs, 239 mensais. Notebook Asus, 199 mensais. Kit cozinha Rosé Itatiaia, de 999 por 699. Mega aniversário Center Kennedy. Aqui é proibido perder vendas. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. O uso de drogas se tornou um problema em sua vida e você não sabe o que fazer? Problemas com drogas? Nós podemos ajudar. Procure Narcóticos Anônimos.
um programa de recuperação gratuito, livre e anônimo. Nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a encontrar uma nova maneira de viver. Para maiores informações, acesse o site na.org.br ou ligue 3003-5222. Aproveite o mês do estudante Unama e inscreva-se agora na melhor instituição privada da região norte. Vivencie um ensino de excelência com mais de 50 anos de tradição e inovação. Graduação presencial, primeira e segunda mensalidade, R$ 129,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Você ainda concorre a bolsas de até 100%. Matricule-se e ganhe um curso de inteligência artificial grátis. Consulte o regulamento em unama.br. Inscreva-se agora e sinta o efeito Unama. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Cante junto com a gente. Ela sabe que é um erro, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Diagro News. Conectando você ao agro. 2h32. Diagro News. Estão abertas inscrições para a exposição de animais na 54ª Expofeira Agropecuária. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de agosto de 2025, no horário das 8 da manhã às 18 horas, na sala da SDR, localizada no Parque de Exposições da Fazendinha. Estão sendo aceitos animais das seguintes espécies: bovinos, bubalinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos. Atenção, criadores! A entrada dos animais no parque poderá ser feita até o dia 3 de setembro. E vale lembrar, é obrigatória a apresentação dos exames sanitários, conforme estabelece a portaria 0323 de 2024 da Diagro. A documentação necessária inclui carteira de identidade, CPF ou CNPJ, cadastro na Diagro e, além disso, as vacinas dos animais devem estar atualizadas. Não perca essa oportunidade de participar da maior vitrine do agronegócio amapaense. Caro ouvinte, em caso de dúvidas ou de mais informações, entre em contato com @diagro_oficial pelo Instagram, DiagroAP pelo Facebook ou ainda pelo telefone 98403-5499. Vamos aqui mandar uns abraços para os nossos ouvintes. No caso, estão aqui no Facebook Dom Emílio, que mandou boa tarde, Dom Emílio. Valterli Pagliarini, que está assistindo. Júlia Braga, da Saev Mendes, boa tarde, Valterli da Saev. E agradecendo a todos os ouvintes que estão conosco na rádio também, ligados aqui na Difusora. Cíntia Lima, um abraço também a você. Gostaria de mandar um abraço para toda a equipe do DDA. Quer mandar um abraço para alguém, Oswaldo? Quero sim, quero mandar um abraço aí a todo o corpo administrativo da Diagro, né, que tem feito um trabalho excelente, com maestria, e que todos os resultados aparecidos, se hoje o técnico consegue chegar ao campo, saiba que você foi peça fundamental nisso. Né? Se hoje uma agroindústria está certificada pela Diagro, saiba que você teve um papel fundamental nisso. Né? Então, mandar um abraço a todo o corpo administrativo. Não vou aqui
citar nomes, porque não provavelmente alguém. vai faltar alguém, porque nós somos um número significativo, né? Então, mais o meu abraço aí para todos que fazem parte desse corpo, né? Olivan quer saudar a tua equipe lá do Dipov, né? Agora. Dipoa, né? Dipoa, que é agropecuário, né? Animal e vegetal, né? Exatamente. Bom, eu quero saudar, né, nossos colegas, nossos fiscais agropecuários, nossos auditores fiscais que estão ali no dia a dia, né, desenvolvendo o trabalho. Em especial o nosso diretor, né, de inspeção, o Odonei, que saiu de férias, né? Tá gozando de férias. Quero cumprimentar também e mandar um forte abraço para todos os agricultores, né? Os quilombolas, todos aqueles que estão aí trabalhando no campo, estão desenvolvendo as suas atividades, né? Os colegas lá da Diagro, também sem citar nome, mas por setores, os colegas do NDV, os colegas do DDA, os colegas administrativos que fazem um trabalho brilhante e todos eles que estão nesse momento nos ouvindo. Eu queria mandar um abraço especial para a nossa chefe de gabinete, Lindalva Mendes, que está ali lado a lado ao nosso diretor-presidente Álvaro, e na sua ausência, ou mesmo em momentos que ele precisa estar em outros eventos que às vezes acontecem paralelamente, ela responde com louvor a todas as suas requisições. E mandar um abraço para ela que está de férias, merecidas, né? Com certeza. Um abraço, Lindalva. Volta logo que a gente está sentindo tua falta. Vamos lá, voltando ao nosso segundo bloco, novamente aqui com o nosso convidado Rosivaldo Silva Araújo. Rosivaldo, quais foram as principais conquistas da Diagro nesses últimos anos? Olha, a partir de 2024, né, bem recente agora, o ano passado, nós tivemos um grande divisor de água na Diagro, né? Como até foi falado agora há pouco e bem lembrado, né, a nossa colega Ângela, a respeito dos veículos. Então nós tivemos um grande avanço fazendo a renovação da nossa frota. Não está 100% renovada ainda, mas nós conseguimos colocar veículos novos, né, na maioria das unidades, nas unidades que atende o pessoal no campo, no interior. Então, isso foi possível graças a convênios com o Ministério da Agricultura, né? Foi possível também graças ao governo do estado do Amapá, também, que entrou com a contrapartida para que esse convênio pudesse ter sido celebrado. Também um momento assim importantíssimo, o nosso senador Davi Alcolumbre articulou junto à Codevasf, e hoje nós conseguimos colocar dentro da frota da Diagro também 6 picapes e uma van que tem nos auxiliado bastante nas nossas atividades, né? Isso aí foi um avanço, assim, uma conquista muito grande para a Diagro, porque a Diagro ela é uma instituição que sem veículo não tem como você desenvolver suas atividades, né? Nossas atividades são de campo, né? Boa parte dela é de campo, então você não chega ao produtor, você não chega na agroindústria, você não chega nas comunidades se você não tiver um veículo. E não basta ser só um veículo, tem que ser um veículo adequado, né, devido à condição do nosso terreno, ser um veículo 4x4, precisa ser um veículo que esteja em condições de trafegabilidade, de segurança. Então para nós foi um avanço, uma conquista muito grande. Nós conseguimos incorporar na Diagro veículos adequados para poder desenvolver as nossas atividades de defesa e inspeção agropecuária. Outra conquista também, nós começamos a mudar o nosso mobiliário, que era um mobiliário bastante antigo, e nós começamos já a fazer essa renovação, né? Mobiliário adequado, ergonômico, mesa de trabalho. Conseguimos mudar 100% das cadeiras, né, esse ano. Todos os servidores receberam as cadeiras adequadas, ergonômicas, né? Revitalizamos a sede da Diagro, colocamos fizemos pintura, fizemos fechamento de espaços onde era necessário, modernizamos a sala de reuniões, construímos auditório, como foi falado agora há pouco, né?
que era tão sonhado, um desejo nosso de ter um ambiente nosso mesmo para nossas capacitações. Substituímos equipamentos de impressão, apesar da gente ter feito, hoje está com muita coisa digital, né? Então, mas mesmo assim ainda há necessidade de ter impressão, principalmente para emissão de GTAs. Então nós conseguimos trocar todos os equipamentos de impressão das unidades de sanidade agropecuária de todo o estado, né? E este ano nós estamos aí com a expectativa muito grande de fazer a inauguração da primeira sede padrão da Diagro, uma sede que está sendo construída com 100% de recursos do governo do estado, localizada no município de Porto Grande. Ela está em construção desde o início desse ano e a gente está com uma expectativa de que esse ano ainda a gente consegue fazer isso. É um marco porque vai ser a primeira sede padrão da nossa instituição e que vai servir de modelo para que a gente estenda esse modelo para os demais municípios do estado. É importante que você falou em relação aos carros, também voltando a esse assunto que é bem assim, notório quando você não tem um carro adequado, visto que em muitas das propriedades que o pessoal vai visitar ou vai fazer algum estudo da área, as inspeções prévias, às vezes elas são em ramais, então é preciso realmente que tenha um carro que consiga, que seja tracionado, que consiga chegar até essas propriedades que às vezes estão bem distantes ou em acesso difícil. Né? É bem importante isso. Muitas das vezes a segurança de ir e de chegar e voltar, ela está no carro, porque tem locais desses que você nem sequer sinal de celular você tem, né? Então você tem que ter um equipamento que te dê com credibilidade para você chegar e você retornar, né? Porque são locais remotos, de pouca movimentação, mas que nós precisamos estar lá, porque lá tem um animal, lá tem uma população vegetal, então nós precisamos estar nesses locais, independente da distância e do local que eles estejam. Certo. E o futuro, Rosivaldo? O que se vislumbra para o futuro da Diagro? O futuro da Diagro, eu acho que é uma continuidade do que nós estamos realizando quando se fala de suporte administrativo. Uma das coisas que nós precisamos é aumentar o nosso quantitativo de pessoal. Então a gente já está trabalhando, né? O governo do estado já sinalizou uma possibilidade futura de concurso para poder repor, inclusive, muitos dos nossos colegas que já saíram por N motivos. Uns passaram em outros concursos, né? Tivemos diferentes situações, inclusive de falecimento de servidor, outros se aposentaram, e o quadro ele foi diminuindo. E as demandas também da Diagro aumentaram demais. A Diagro de 10 anos atrás, ela não é mais a mesma, né? Tivemos também a adesão ao CISB, que também trouxe muita atividade para dentro da Diagro, e o quadro continua o mesmo. Então, o futuro da Diagro ele tem que estar direcionado também nesse sentido, de aumentar, fortalecer o seu quadro, né, que hoje está enxuto devido às perdas que ocorreram, e também ao concurso que é de 2009. Foi o único concurso da Diagro, né? Falando de área técnica, de área administrativa, a gente tem recebido alguns servidores da transposição, estamos recebendo alguns servidores também do grupo de gestão, mas mesmo assim hoje, pelo tamanho que a Diagro está, ela precisaria reforçar o quadro de pessoal. E também seguir na questão estrutural. Nossos municípios precisam de escritórios adequados, né? Nós temos uma deficiência grande de locação desses municípios, né? Principalmente os municípios muito pequenos. Então, Porto Grande, essa unidade padrão, para nós assim, é um marco mesmo, porque a gente espera que ele atenda às nossas necessidades e que ele possa ser expandido para os demais municípios do estado, né? E adquirir mobiliário para os demais, porque falamos de aquisição de mobiliário, mas nem todos os setores ainda foram contemplados, né?
Então, nós temos as questões de limitações também, orçamentária, financeira, e como as necessidades são infinitas e os recursos são limitados, então a gente busca, né, dentro da medida do possível, fazendo essa transformação gradativamente dentro da instituição. Mas a gente sabe o caminho, aonde a gente quer chegar, né? Isso é importante. E nós estamos, dentro das nossas possibilidades, buscando melhoria, tanto na parte estrutural, como na parte de pessoas, melhorando nossos procedimentos também. Né? Rosivaldo, a próxima questão ela está relacionada principalmente acerca da transparência das ações que são desenvolvidas, né? E de que forma o setor administrativo ele tem contribuído para que a transparência nas ações desenvolvidas pela Diagro, né? De que forma esse mecanismo que vocês utilizam para que a transparência ela chegue na frente, né? Você citou uma série de ações, uma gama de atividades que você desenvolve e incumbido com isso também deve ter a transparência, né? E certamente vocês o fazem com muita excelência. E aí, como que se dá, né, no setor administrativo? Essa questão de transparência, ela é uma demanda da sociedade mesmo, né? Cada vez mais a gente precisa dar transparência para todos os atos que a administração faz, porque é inclusive um princípio da administração pública, né? Exatamente. Da publicidade. O governo hoje do Estado, ele tem um sistema chamado Siga Contratos, onde todo contrato celebrado pela instituição, ele desde o cadastro até todas as movimentações que ocorrerem nesse contrato, eles são alimentados dentro desse sistema. Então, a partir do momento que ele é publicado no Diário Oficial, ele já é cadastrado nesse sistema. Se ocorrer alguma alteração nesse contrato, ele precisa ser alimentado nesse sistema. Se ocorrer alguma movimentação financeira, de pagamento, tudo isso é acompanhado dentro desse sistema chamado Siga Contratos. E uma vez esse contrato ele está alimentado dentro desse sistema, automaticamente ele já vai para dentro de um portal chamado de PNCP, né? Que é um Plano Nacional de Compras Públicas. Então, todos os contratos firmados pela instituição, ele está à disposição da sociedade dentro desse portal para que faça o acompanhamento dos gastos públicos. E também, falando de transparência, é importante salientar que nós damos ênfase muito grande para que todos os nossos contratos já estejam de imediato dentro de... em tempo real. Publicou, lançou, já está à disposição da sociedade para poder fazer as análises, né? E também nós estamos com nossos canais em aberto para, se alguém quiser mais alguma informação adicional, a gente pode responder através dos canais oficiais. Perfeito. Rosivaldo, em relação ao prazo, né? A Diagro ela desenvolve inúmeras ações e essas ações, muitas vezes o demandante, aquela ação requer um prazo, né? Para que ela seja de fato executada, para que ela seja, por exemplo, finalizada, né? Uma coleta de material, uma coleta de amostra. E aí a gente gostaria de saber como que o setor administrativo ele atua garantindo as ações de defesa e inspeção, garantindo que essas ações de defesa e inspeção aconteçam dentro desse prazo, dentro de uma legalidade. Por exemplo, se você for fazer uma coleta de uma parte vegetal de uma doença, né? Existe um prazo aí para que ele seja legal, para que ele seja de fato reconhecido pelo laboratório oficial. Como que esse setor administrativo ele caminha para que seja contento essa amostra chegue, por exemplo, no laboratório e seja de fato reconhecida? Caro Olivan, a nova lei de licitações recente, né, a 14133 de 2021, ela trouxe um ponto importantíssimo, principalmente para a aplicabilidade mesmo, que é necessário a gente enfatizar, que é o planejamento, né? Então, tudo começa um ano antes. Por exemplo, agora, em 2025, já foi disponibilizado
para todos os setores da instituição um formulário padrão, aonde você vai elencar todas as necessidades previsíveis que você vai ter no ano seguinte, inclusive com seus quantitativos. Passado esse prazo, essas informações retornam para o setor administrativo competente, e aí uma equipe especializada em compras e contratações públicas vai fazer uma análise desses pedidos e vai definir qual é a melhor modalidade para aquisição dos itens e também dos serviços que precisam ser prestados, né? Então, a partir daí, nós vamos iniciar ainda em 2025, um planejamento, né? Já vai estar definido o que nós vamos comprar e de que forma nós vamos comprar, para que quando chegar 2026 a gente já startar esse plano que ocorreu agora em 2025. Por isso que é fundamental a participação da equipe técnica, porque quem de fato sabe o que precisa não é o setor administrativo, quem sabe é quem realmente está lá com a sua necessidade, né, para ser suprida. Então a equipe, os setores de maneira geral, eles fazem o levantamento das suas necessidades e encaminham para nós. E também para que, uma vez contratado, a gente possa ter os contratos sendo executados de maneira correta, nós designamos servidores da própria instituição, como a lei exige, para ser os fiscais de contrato. Então eles vão fazer o acompanhamento enquanto esse contrato existir. Saber se o objeto contratado ele foi entregue na quantidade certa, na qualidade que foi adquirida, se o serviço está sendo prestado de acordo com o que foi contratado, né? E uma vez feito isso, ele faz um relatório através de um formulário padrão e ele deixa todo o histórico desse contrato, para que as reparações necessárias sejam executadas e para que, caso necessite, a gente também faça a aplicação do que a lei permite, para que a gente possa fazer as correções devidas. Perfeito. Já foi falado anteriormente com relação a alguns programas e o que vocês estão utilizando como ferramenta para implementar ou modernizar, né, o trabalho administrativo na DIAGRO? Nós tivemos o ano passado, em relação à modernização, nós demos um salto gigantesco, porque nós conseguimos transformar os nossos contratos 100% digitais, né? Isso reduziu assim, consideravelmente o consumo de papel, reduziu a probabilidade de perda desses documentos e também criou agilidade na hora da procura, porque esses processos eles estão ao nosso alcance a qualquer tempo, porque eles são digitais. Antigamente você precisava buscar em meios físicos, em arquivos e locais aonde muitas das vezes você tinha demora. Não é que você não iria encontrar, você encontrava. Mas por mais que tivesse catalogado, ele estava no meio de uma infinidade de documentos, né? Então isso acabava criando demora. E podemos citar também o sistema de armazenamento de dados, que é o SIGDOC. O SIGDOC, ele é um documento onde é uma biblioteca virtual, né? É um arquivo virtual, um arquivo onde você coloca todos os seus documentos guardados, catalogado nas suas pastas, onde dá celeridade. Você, em qualquer lugar na frente de um computador, você consegue ter acesso a esse documento. Perfeito, Rosivaldo. Caros ouvintes, nós estamos caminhando para o final. A gente pode fazer aí essa última pergunta, né? Isso. E juntar numa só, né, Olivan? O que te motiva, Rosivaldo, a contribuir para a defesa? E qual a mensagem que você deixaria para aqueles que atuam nos bastidores da agência? Imagine que a gente vê o Rosivaldo no dia a dia da DIAGRO
Ele é diretor hoje administrativo financeiro, mas por trás do Rosivaldo tem uma equipe muito empenhada que desenvolve uma série de ações que é de extrema relevância para a instituição. E a gente queria ouvir de você, enquanto diretor, né, o que você vê, qual a avaliação que você faz também, né, como a Ângela colocou, deixar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo. Né. A gente reconhece que não é uma tarefa muito fácil, eles trabalham com uma gama de informações e processos e licitações, uma série de coisas, e aí você fica à vontade para fazer. Te motiva sim. a mensagem, né? Certo. É assim, primeiramente diria a vocês que eu sou um apaixonado pela administração pública, né? É muito bom servir. E servir ao público é a nossa missão, né? Então, isso aí está dentro de mim, eu internalizei isso. E é uma satisfação imensa você servir quem? O seu próprio patrão, que é a sociedade. Nós entregamos serviço para aquele que nos pagam, né? Nós não recebemos de alguém e entregamos para outro. Nós recebemos da sociedade e nós entregamos para a sociedade. Então, para mim, isso é motivo suficiente para que a gente possa se motivar e dar o nosso melhor. Eu acredito na administração pública, na excelência do serviço na administração pública. E em relação à minha equipe, eu gostaria de dizer à equipe que hoje eu estou dirigindo que esse sucesso é deles, né? Que esse sucesso não é meu. Que eu encontro todos os dias uma equipe motivada, querendo dar o seu melhor, mesmo com um volume de serviço bastante elevado, mas eu vejo o quanto que é gratificante para eles quando eles fazem uma entrega, quando eles entregam um auditório, quando entregam um veículo novo, quando a diária cai na conta do servidor, né? Quando as progressões funcionais elas são cedidas em tempo hábil, e dizer para eles que essas entregas é a materialização do trabalho deles, né? Que sem eles a Diagro não funcionaria, sem eles não chegaria ao campo todas as atividades que a Diagro desenvolve. Sem eles nós não estaríamos com barreira no campo, sem eles nós não estaríamos com o nosso salário nas contas em dias, sem eles nós não estaríamos com os equipamentos necessários, com o material necessário. E às vezes a gente que trabalha nos bastidores, atrás das cortinas, né? A gente precisa de uma motivação extra, né? Porque você faz, mas quem aparece é o outro. Mas quando o outro aparece, você aparece junto. É isso que é o importante. E a mensagem que eu dou é essa: a importância do trabalho de vocês, que vocês possam continuar executando com maestria e que certamente o trabalho de vocês está sendo reconhecido através das entregas que está ocorrendo para a sociedade. Bom, Rosivaldo, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação no programa. Olivan Saraiva, também obrigado pelo... Sem vocês o programa não acontece. Agradecer a audiência de Cíntia Lima, Kelma Nascimento, Álvaro Silva, Suzy Moreira de Oliveira e a nossa Suânia, né, que está aqui, não está presente, mas está online aqui me ajudando, mandando aí os contatos. Obrigada pela audiência e um abraço a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado. Diagro em ação no campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Do amanhecer ao pôr do sol labutar.